Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas. Quando chegou a hora, Jesus pôs-se à mesa com os apóstolos e disse: Desejei ardentemente comer convosco esta ceia pascal antes de sofrer, pois eu vos digo que nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Então Jesus tomou um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e reparti entre vós, pois eu vos digo que de agora em diante não bebereis do fruto da videira até que venha o reino de Deus. A seguir, Jesus tomou um pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Todavia, a mão de quem vai me entregar está comigo nesta mesa. Sim, o Filho do Homem vai morrer, como está determinado. Mas ai daquele homem por meio de quem ele é entregue. Então os apóstolos começaram a perguntar uns aos outros qual deles haveria de fazer tal coisa. Houve também uma discussão entre eles sobre qual deles devia ser considerado o maior. Jesus, porém, lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que têm poder se fazem chamar benfeitores. Entre vós não deve ser assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja o mais novo, e o que manda como quem está servindo. Afinal, quem é o maior? Quem está sentado à mesa ou quem está servindo? Não é quem está sentado à mesa? Eu, porém, estou no meio de vós como aquele que serve. Vós ficastes comigo em minhas provações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Vós havereis de comer e beber à minha mesa no meu reino,
e sentar-vos em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não se apague. E tu, uma vez convertido, fortalece os teus irmãos. Mas Simão disse: Senhor, eu estou pronto para ir contigo até mesmo a prisão e a morte. Jesus, porém, respondeu: Pedro, eu te digo que hoje, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás que me conheces. E Jesus lhes perguntou: quando vos enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandália, faltou-vos alguma coisa? Eles responderam: nada. Jesus continuou: agora, porém, quem tiver bolsa deve pegá-la, do mesmo modo quem tiver uma sacola. E quem não tiver espada, venda o manto para comprar uma. Porque eu vos digo, é preciso que se cumpra em mim a palavra da Escritura. Ele foi contado entre os malfeitores, pois o que foi dito a meu respeito tem que se realizar. Mas eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: basta. Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar, Jesus lhes disse: orai para não entrardes em tentação. Então, afastou-se a uma certa distância e, de joelhos, começou a rezar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Tomado de angústia, Jesus rezava com mais insistência. Seu suor tornou-se como gotas de sangue que caíam no chão. Levantando-se da oração, Jesus foi para junto dos discípulos e encontrou-os dormindo, de tanta tristeza. E perguntou-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para não entrardes em tentação. Jesus ainda falava quando chegou uma multidão. Na frente vinha um dos 12, chamado Judas, que se aproximou de Jesus para beijá-lo. Jesus lhe disse: Judas, como um beijo tu entregas o Filho do Homem? Vendo o que ia acontecer, os que estavam com Jesus disseram: Senhor, vamos atacá-los com a espada? E um deles feriu o empregado do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. Jesus, porém, ordenou: deixai, basta. E, tocando a orelha do homem, o curou. Depois Jesus disse aos sumos sacerdotes, aos chefes dos guardas do templo e os anciãos que tinham vindo prendê-lo: vós saístes com espadas e paus, como se eu fosse um ladrão? Todos os dias eu estava convosco no templo, e nunca levantastes a mão contra mim. Mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas.
eles prenderam Jesus e o levaram, conduzindo-o à casa do sumo sacerdote. Pedro acompanhava de longe. Eles acenderam uma fogueira no meio do pátio e sentaram-se ao redor. Pedro sentou-se no meio deles. Ora, uma criada viu Pedro sentado perto do fogo, encarando-o bem, e disse: Este aqui também estava com ele. Mas Pedro negou: Mulher, eu nem o conheço. Pouco depois, um outro viu Pedro e disse: Tu também és um deles. Mas Pedro respondeu: Homem, não sou. Passou mais ou menos 1 hora e outro insistia: Certamente este aqui também estava com ele, porque é galileu. Mas Pedro respondeu: Homem, não sei o que está dizendo. Nesse momento, enquanto Pedro ainda falava, um galo cantou. Então o Senhor se voltou e olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Então Pedro foi para fora e chorou amargamente. Os guardas caçoavam de Jesus e espancavam-no, cobriam o seu rosto e lhe diziam: Profetiza, quem foi que te bateu? E o insultavam de muitos outros modos. Ao amanhecer, os anciãos do povo, os sumos sacerdotes e os mestres da lei reuniram-se em conselho e levaram Jesus ao tribunal deles. E diziam: Se és o Cristo, dize-nos. Jesus respondeu: Se eu vos disser, não me acreditareis, e se eu vos fizer perguntas, não me respondereis. Mas de agora em diante, o Filho do Homem estará sentado à direita do Todo-Poderoso. Então todos perguntaram: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Eles disseram: Será que ainda precisamos de testemunhas? Nós mesmos o ouvimos de sua própria boca. Em seguida, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o Rei dos judeus? Jesus respondeu, declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou, até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência.
Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu-o com uma roupa vistosa e mandou de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes do povo, e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nele nenhum dos crimes que o acusais. Nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele! Solta-nos Barrabás! Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade por um homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus. Mas eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça a morte, portanto vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia-o uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começaram a pedir às montanhas: Caí sobre nós, e às colinas: Escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde, o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos junto com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio, repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá, olhando. E até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou, salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo:
Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra, até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. Ajoelhemos. Levantemo-nos. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galiléia, ficaram à distância, olhando as coisas. Havia um homem bom e justo, chamado José, membro do conselho, o qual não tinha aprovado a decisão, nem a ação dos outros membros. Ele era de Arimateia, uma cidade da Judéia, e esperava a vinda do reino de Deus. José foi ter com Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Desceu o corpo da cruz, enrolou-o num lençol e colocou-o num túmulo escavado na rocha, onde ninguém ainda havia sido sepultado. Era o dia da preparação da Páscoa e o sábado já estava começando. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus foram com José para ver o túmulo e como o corpo de Jesus ali fora posto. Depois voltaram para casa e prepararam perfumes e bálsamos, e no sábado elas descansaram conforme ordenava a lei. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, com esta liturgia do Domingo de Ramos, nós inauguramos a Semana Santa. Inauguramos a Semana Santa com o Evangelho que acabamos de ouvir ainda lá fora na igreja, quando abençoamos os ramos. Fizemos a memória deste acontecimento. É a entrada triunfal de Jesus. Jesus é proclamado pela multidão como rei, e ao ser proclamado, ao subir a Jerusalém com seus discípulos, que iam para a festa da Páscoa, Jesus se permite ser proclamado, aclamado como rei de Israel. Com isso, ele tem consciência que a sua hora chegou. Não aquela hora, como ele disse,
em bodas de Caná, sua mãe: mulher, minha hora não chegou, porque se retratava essa hora, a da paixão. Ele tem consciência que é tido pelas autoridades judaicas da época, que era um blasfemo, um contraverso à lei judaica, à lei mosaica. Então ele sabe que a sua hora está chegando, mas livremente ele se entrega, se deixa ser proclamado como rei, sabe que esta proclamação vai levá-lo a um trono, mas um trono diferente de todos os reis da terra. A cruz seria o seu trono, onde ali ele se entregaria por amor a nós, morreria livremente para inaugurar a vida plena com a sua ressurreição. E nós entramos nesta Semana Santa, somos convidados a viver esta liturgia fazendo memória, atualizando cada ato de amor que Jesus realizou. Então é uma semana diferente de todas as outras semanas do ano litúrgico, e para nós cristãos devemos viver intensamente cada passo desta semana, nos alimentando deste amor de Cristo que se oferece na cruz por cada um de nós. Na entrada triunfal de Jerusalém, Jesus pede aos seus discípulos, pede a dois deles: vá até um povoado. Foi o que nós ouvimos no Evangelho. Pegue um jumentinho que se encontra amarrado, traga a mim. Diga ao dono que o Senhor pediu, o Mestre pediu. E os discípulos assim fizeram, foram até esse povoado, e ao pegar o jumentinho, os donos perguntam: mas o que vocês estão fazendo, desamarrando esse jumentinho? O Mestre pediu. O dono não teve dúvida, permitiu. Na época, na lei bíblica, alguns animais eram separados, eram conservados, sem trabalho, sem montaria, sem trabalhos, para atos sagrados. Por isso se encontrava amarrado, conservado para atos sagrados. Por isso Jesus vai pedir um jumentinho que ainda não foi montado, ou seja, porque Jesus faria esse ato sagrado, entraria nesse jumentinho que era reservado para atos sagrados, ou seja, a sua entrada triunfal, proclamando que Ele é Rei de Israel, é Rei das nações, é Rei da humanidade, é nosso Rei, um Rei que vence a morte. Caríssimos, podemos pensar que Jesus também quer fazer de nós não esse jumentinho para carregá-lo nas ruas de Jerusalém, mas quer tornar cada um de nós seus instrumentos para proclamar para o mundo que Ele é nosso Rei. Então, a nossa participação nesta Eucaristia, nesta celebração, que aclamamos também com nossos ramos verdes, nós somos convidados, a partir dessa experiência profunda, nos tornarmos instrumentos de Deus. Instrumento para aqueles que convivem conosco, a nossa família, os nossos parentes, aqueles que trabalham conosco, sermos instrumento da paz. Jesus foi aclamado: bendito que vem em nome do Senhor, paz a Israel, glória no mais alto dos céus. E é isso que nós devemos indicar para a humanidade que também sofre, que também tem medo. Aquele povo de Israel tinha anseio para que viesse a paz. Assim nos encontramos também em nossos dias, temos sede de paz. As famílias clamam por paz. Quantos clamores: meu Deus, eu não aguento mais, quero um pouco de paz. Quantas preocupações as famílias vivem nos nossos dias, o desânimo, a desesperança. Então hoje, nesta liturgia, ao proclamar bendito que vem acolher no nosso coração, Tu és bendito, Senhor, Tu és a minha esperança, Tu és a minha salvação, a minha vida, me ajude, ajude a minha família, ajude os meus, ajude a humanidade a se levantar com força e esperança.
Depois nós ouvimos aqui nesse evangelho longo, mas que conta toda a paixão do Senhor e que vale a pena escutar, pelo menos 2 vezes ao ano. Hoje e na Sexta-feira Santa ouvimos esse evangelho que retrata a paixão do Senhor e deveríamos ler mais vezes durante o ano para não nos esquecermos que Ele deu a vida por nós, que Ele nos salvou com seu sangue precioso. Então eu vou resumir 3 sinais dessa paixão narrada por nós, que devem nos ajudar. 3 sinais que revelam a profunda misericórdia de Deus por cada um de nós. Primeiro, o soldado que ali, ao prender Jesus, perde a sua orelha por um dos seus, provavelmente Pedro, que se revolta com a situação, cortou a orelha daquele soldado. E Jesus coloca de novo a orelha no soldado e curou. Esse é o rei, esse é o reinado de Cristo, curar os que são feridos, restabelecer a vida plena para os que são feridos, e de todos os tipos de feridas que imaginarmos, este é o rei que vem para nos curar. Qual é a sua ferida? Quais são as minhas feridas que esse rei não pode tocar? Todas elas. Basta crermos e dizer: Jesus, olha para mim, cura-me, Senhor. Então nessa missa também, se você se sente ferido por alguém, e talvez não foi uma espada que passou pela sua orelha, mas foi uma palavra que atravessou a sua alma, que marcou a sua dignidade, uma palavra, talvez pelo esposo, pela esposa, pelo filho, pelo patrão, por um padre, por um amigo, que você traz ainda até hoje e ao lembrar tem dor na alma. Jesus quer curar esta ferida. Quais são as nossas feridas? Ele pode curar. Depois, um outro sinal de misericórdia. Pedro, ao negar 3 vezes, Jesus olhou, disse o Evangelho, depois que o galo cantou, que Pedro negou por 3 vezes, Jesus olhou para ele. Mas que olhar é esse, se não foi rico de misericórdia, que fez com que Pedro chorasse amargamente, se arrependesse de ter traído o seu Senhor, e o levou a fazer uma experiência profunda do perdão de Deus, diferente da traição de Judas. Foi curado pelo olhar de compaixão do seu Senhor. Quantas vezes nós traímos o Senhor? Quantas vezes nós não damos testemunho do seu amor e que pertencemos a Ele, com nossas atitudes, com nossos pecados? Quantas vezes nós traímos o Senhor? E Ele quer olhar para cada um de nós. Ele está olhando. No quadro que nós contemplamos da Divina Misericórdia, embora hoje coberto por causa da liturgia da paixão, Jesus está olhando para baixo. Ele está olhando para cada um de nós como olhou para Pedro, com sua misericórdia, para nos perdoar. Depois, um outro sinal. Jesus na cruz teria tudo para se revoltar e acabar com tudo, tinha poder para isso. Sendo Deus, tudo criou, quanto amor foi derramado desde a criação. Mas Ele olha para aqueles malfeitores com misericórdia. E o que Ele disse? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Caríssimos irmãos, esta liturgia deve tocar o nosso coração. Com isso devemos aprender que não tem outro caminho para nós cristãos seguidores de Cristo imitar o nosso Senhor, imitar o nosso Mestre. Quais são as pessoas que você guarda no seu coração? Quais são as pessoas que nós guardamos em nossos corações com grande peso, com grande sofrimento, que nos feriram, fizeram coisas, nos atrapalharam, nos traíram? Quem de nós não enfrenta uma situação assim, de amar, apostar em alguém, fazer de tudo e sermos traídos, feridos, mal compreendidos, caluniados?
prejudicados talvez financeiramente, quantas dores. E qual a nossa atitude? Qual a nossa cura e libertação? Não tem outro caminho, imitar o Senhor. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o mal que fizeram para mim. Pai, perdoa. Olha que bonito. Jesus pede ao Pai, e o Pai, por amar seu Filho profundamente, não tem outra atitude a não ser derramar a misericórdia dos malfeitores, e foram perdoados. Aqueles homens, por tanto mal que fizeram a Jesus, não carregaram nenhuma culpa, porque Jesus pediu por eles, e o Pai derramou. Eu penso que nessa Eucaristia, Jesus quer fazer isso conosco também. Quer nos tornar portadores da paz, portadores do perdão. Então aproveita, estamos num momento forte de espiritualidade, toda a igreja rezando. Vamos imitar Jesus. Vamos pedir: Jesus, me ajude a perdoar esta pessoa que mais me faz sofrer ao lembrar do que foi feito por mim. Quem de nós não carregamos aqui no coração uma lembrança, uma situação? Fale para Jesus: eu quero perdoar. Eu quero sair desta missa sem esse peso, sem esta ferida. Quero ser livre também para amar, Senhor. Quero ser livre para ser tocado pelo seu amor. Quero ter um coração livre para contemplar a sua face no dia a dia. Peçamos isso nesta missa. Caríssimos irmãos, iniciamos a Semana Santa e ela deve provocar no nosso coração, na nossa alma, o desejo de santidade. É isso que vai nos levar para o céu. Todas as picuinhas da vida, todos os desencontros, vai nos segurar aqui. E se nós não nos libertarmos de tudo isso, não entraremos no reino do Senhor. Como ouvimos do bom ladrão Dimas: eu errei, eu fiz muito para merecer esta cruz, mas ele não fez nada. Jesus, quando estiver no seu reinado, lembra-te de mim. Qual foi a resposta de Jesus? Jesus ficou lembrando ele do que ele fez, o que ele errou, as suas misérias, suas fraquezas? Não. Ao reconhecer que Jesus era Senhor, Jesus disse o quê? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos e irmãs, seja qual for o seu pecado, olhe para Jesus. Olhe para Jesus com confiança. Jesus, me ajude a me libertar de minhas misérias, meus pecados. Lembra-te de mim. A nossa oração deve ser sempre: Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio